sobre um acidente, na verdade, um atropelamento, na verdade, né? A Semana Santa ela ficou marcada, infelizmente, por um grave atropelamento que aconteceu lá no estado de São Paulo, que resultou na morte de 2 irmãos, uma criança de 6 anos e a outra de 10, em Diadema, em São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o motorista passa em alta velocidade pela rua General Bertoldo Kling e atropela as crianças e bate de frente contra o muro de uma casa na rua Santa Cruz. Os irmãos Sofia e Isaías pulavam corda quando foram atingidos. Eles foram socorridos por uma equipe do SAMU, mas não resistiram. Outras 2 crianças também ficaram feridas. E nós vamos trazer mais informações sobre esse caso com o nosso repórter Leonardo Amaro, que esteve conosco ontem, no domingo de Páscoa, trazendo aí os detalhes a respeito desse atropelamento que aconteceu lá em São Paulo. Leonardo, ontem a gente falou que os corpos estavam sendo velados em São Paulo, mas que eles seriam levados para Alagoas, que é a cidade da família dessas 2 crianças, dos 2 irmãos. O enterro acontece, então, nesta segunda-feira, é isso, né, Leonardo? Isso mesmo, Marília. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Os corpos de Sofia e Isaías, os irmãos que foram atropelados e mortos em Diadema na sexta-feira, vão ser enterrados hoje às 10 horas no cemitério municipal de Taquarana, no interior de Alagoas, que é a cidade natal da família, né? Os corpos foram velados ao longo do fim de semana em uma igreja em Diadema, que foi o local do ocorrido. Depois, os corpos foram transportados até o estado alagoano. Inclusive, um tio da família contou pra gente que esse translado só foi possível graças a uma vaquinha online que a família organizou e conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para fazer esse procedimento. Então, só para a gente relembrar esse caso, né, na sexta-feira, o aposentado Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, trafegava com seu carro em alta velocidade quando ele perdeu o controle e invadiu uma calçada onde crianças estavam brincando. Havia uma confraternização entre familiares, vizinhos, né, feriado de Páscoa, e 4 crianças foram atingidas. 2 delas eram os irmãos Isaías, de 6 anos, e Sofia, de 10. Eles não resistiram aos ferimentos. No boletim de ocorrência até há um relato de familiares que, cena também que é mostrada pelas imagens do circuito de segurança, de que tentaram socorrê-los, né? Um tio das crianças correu até uma oficina mecânica, buscou um macaco hidráulico para levantar o carro, né? Porque o menino, o Isaías, ficou debaixo do veículo. A Sofia, ela foi prensada contra a parede, mas infelizmente, né, não houve tempo hábil para socorrê-los. As crianças morreram na hora. As outras crianças foram socorridas com escoriações, né? Uma delas foi atingida nas pernas. E os vídeos mostram toda a dinâmica, né? Todo como aconteceu, uma batida muito forte, né? No local tinha outras pessoas também, havia adultos ali, né? As crianças brincavam em frente à garagem de casa. E tinha também outros veículos estacionados. O carro do Demóstenes chegou atropelando tudo. O impacto é muito forte. Um outro ângulo, inclusive, de outra câmera de segurança registrou um homem que abraçou a filha, que conseguiu escapar por poucos segundos de ser atropelada. Ela consegue se esquivar, né? Então mostra o desespero também das pessoas que estavam ali ao redor. Esse homem, ele abraça a filha, né? Fica bastante assustado, bastante abalado, toma um susto. Nessa imagem, inclusive, dá para ver o impacto, né? A câmera chega a tremer, a estrutura da casa é destruída ali pelo carro do Demóstenes, mas essa menina conseguiu se desviar. Ele se certifica de que ela está bem e depois corre também para tentar socorrer, né, as demais vítimas. Há outro vídeo também que mostra os moradores já com o Demóstenes, o motorista, fora do carro. Ele estava ali um pouco ferido, com sinais de embriaguez, né? Os moradores contiveram ele ali no local até a chegada da polícia militar. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, houve uma tentativa de linchamento contra o Demóstenes, né? Os moradores ficaram revoltados com tamanha imprudência. No dia seguinte, inclusive, faixas foram colocadas ali no local do atropelamento, né, pedindo por justiça. O Demóstenes, ele foi preso em flagrante por homicídio doloso, né, que é quando há intenção de matar ou quando se assume o risco de matar. Ele disse para a polícia, né, no momento da prisão, de que ele havia bebido na manhã daquela sexta-feira uma lata de cerveja e que perdeu o controle porque ele se confundiu, se atrapalhou com os pedais do carro
disse que colocou o carro automático no modo drive e que o acelerador acabou emperrando, né, de acordo com a versão dele, e isso aí teria provocado o acidente, o atropelamento. A polícia fez um exame pericial para constatar essa embriaguez e os exames indicaram então que ele estava bêbado no momento do atropelamento. Isso segundo informações da Secretaria da Segurança Pública. Ele foi detido no 3º DP, no 3º Distrito Policial de Diadema. Ele permaneceu em cárcere após a audiência de custódia. Essa prisão agora ela deve ser vista, né, pelas autoridades, pela polícia, de repente pelo Ministério Público, se haverá manutenção dessa prisão em flagrante para uma possível prisão preventiva. E no boletim de ocorrência também consta uma informação que a gente até trouxe hoje no nosso site, de que os moradores relataram que conheciam o Demóstenes. Inclusive, ele é conhecido por frequentar um bar ali nas imediações do local do atropelamento, no bairro, que ele gostaria inclusive de beber conhaque, né, uma bebida que ele já foi visto outras vezes ali no bairro pelos moradores. Então, agora a gente aguarda os desdobramentos desse caso, né? A família tem um prazo de 6 meses que é colocado pela Polícia Civil para representar criminalmente contra o Demóstenes, né? Se for da vontade deles. Então, a gente acompanha esse caso, deve ter desdobramentos ao longo da semana, Marília. Leonardo, a gente tem matéria também, né, sobre esse assunto que você falou, dos moradores conhecerem o Demóstenes, que é o cara que estava dirigindo o carro que matou as 2 crianças, os 2 irmãos. É a matéria da Milena Vogaro, que está lá no nosso site metrópolis.com, na aba de São Paulo. É ele que atropelou essas crianças, né, de acordo com os moradores ali, relatos que foram colhidos pela Polícia Civil. Ele apresentava sinais claros de embriaguez. Um tio dos irmãos Isaías e Sofia, de Oliveira Santos, de 6 e 10 anos, afirmou em depoimento às autoridades que Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, tinha fala confusa e andava cambaleante. Segundo as testemunhas, o suspeito é conhecido por tomar conhaque em um bar próximo do local do atropelamento que aconteceu no bairro de Caiema. Além disso, moradores da região relataram ao tio que naquela data, Demóstenes havia discutido com a companheira e, após se embriagar, teria declarado que queria tirar a própria vida. E aí ele traz, né, aqui na matéria da Milena, traz o relato que o Leonardo trouxe pra gente agora há pouco, falando, né, que ele tinha bebido ali apenas uma cerveja pela manhã e que teria colocado ali a marcha do carro no modo drive, que o acelerador acabou emperrando e por esse motivo, segundo ele, não teria conseguido frear o carro e com isso Isaías e Sofia morreram na hora e outras 2 crianças ficaram feridas por conta da imprudência desse motorista. Ele, que permaneceu no local após o crime, foi contido por moradores. Ele possuía escoriações e por isso foi inicialmente encaminhado ao hospital para atendimento médico. Em seguida, o suspeito foi levado ao IML e também na região metropolitana lá do estado, né, em Santo André, para poder passar por teste de embriaguez, que foi o que aí o Leonardo trouxe para a gente, mas, no entanto, o Demóstenes, ele se recusou a realizar o teste. Constatou-se que ele estava alcoolizado em laudo após exame clínico que busca identificar sinais como odor etílico e alterações no equilíbrio e também na fala. Depois do exame, o homem então foi conduzido novamente aí ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde foi preso em flagrante, indiciado por homicídio doloso e lesão corporal dolosa. Ele foi encaminhado à carceragem da unidade, permaneceu detido após a audiência de custódia. Essa é a matéria, então, da Milena Vogaro, trazendo aí mais atualizações sobre esse caso. Foi o que o Leonardo comentou com a gente também. O Leonardo continua, não apenas ele, mas toda a nossa equipe de São Paulo continua em cima desse caso. E qualquer atualização, Leonardo, você pode contar aqui com a gente, trazer atualização. Ele entra aqui com a gente no nosso canal do YouTube, mas também tem matéria no site metrópolis.com. Leonardo, eu agradeço aí o trabalho de vocês em São Paulo. Muito obrigada, boa semana. Até a próxima. Agradeço em nome da equipe de São Paulo, um bom trabalho para vocês aí também. Obrigado. Agora a gente vai mudar um pouquinho.